eventualmente. Digamos que você, por exemplo, pega a experiência que você tinha e você fala, agora eu vou empreender. Ou agora eu vou trabalhar para alguém que valorize o que eu tô fazendo. Tudo bem, mas só que ninguém contrata uma grávida. Olha, eu contratei. Inclusive, ela é minha sócia hoje. Contratou a grávida e é sócia. Quando ele traz essa evidência contrária direta da fala da oponente dele, ele acaba de fazer um apelo ao logos, o que é algo muito difícil de rebater. A pessoa fala alguma coisa, você fala o contrário e tem provas disso. Vamos entender a estratégia retórica de um patrão versus 30 demitidos, como que o Thales Gomes utilizou a retórica e outras estratégias de comportamento não verbal para gerar persuasão nesse debate. Tudo isso depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Um patrão versus 30 demitidos. Esse é o tema do debate de hoje que a gente vai analisar, que rolou com Thales Gomes e outros 30 demitidos. Thales Gomes é um dos grandes fundadores ali da G4 Educação. Vamos entender quais estratégias retóricas o Thales utilizou nesse debate para promover ali um convencimento e até mesmo conseguir ser persuasivo com os seus oponentes. Tudo isso e muito mais a gente confere nessa análise retórica agora. Bora! O primeiro tema é, empresa não é ONG, quem não entrega resultado é demitido. Vamos lá. Como é que é seu nome? Graziela. Prazer, Graziela. Como gestor... Eu já acho bacana a postura do Thales, né? Ele tá com o peito aberto, essa é uma postura que a gente conhece como peito aberto, ele não tá com o peito para dentro, nem nada obstruindo ali e tal. É uma postura muito favorável para transmitir a imagem de confiança, né? Vamos lá. Como é que é seu nome? Graziela. Prazer, Graziela. Como gestor e como empresário, se eu tenho alguém que não está performando na minha companhia, eu tenho o dever moral e com os meus acionistas, né, sejam meus sócios ou investidores, de demitir essa pessoa para que a companhia não seja punida porque uma pessoa não está fazendo bem o trabalho dela. Observe o controle da respiração e o controle vocal. Tudo isso alinhado com o gesto, posicionado para lá, posicionado para cá. Quando a gente tem um gesto que ele não é muito intenso, muito exagerado, e um fluxo verbal que também não é muito rápido, a gente geralmente associa isso a um controle. A imagem que é passada é uma imagem de autocontrole. Isso num debate é essencial. Se você demonstra para o seu oponente, falando mais devagar, falando num volume e num tom vocal mais firmes, que você está confiante, isso geralmente intimida. A pessoa pensa, pô, meu oponente tá seguro, ele tá bem preparado. E isso, aos olhos do público, faz, né, gera muito mais empatia do que se você começar gritando, enfim, todo afetado, né? Aqui a postura do Thales é muito bacana, já para início de debate. Não seja punida porque uma pessoa não está fazendo bem o trabalho dela. Eu queria ver sua visão, você concorda, discorda? Sua visão, que pode ser ali uma espécie de estratagema 32, né, rotulando tudo que a pessoa vai falar a partir de agora como sendo a sua visão. Não necessariamente verdade, ou correto ou errado, mas é a sua visão. Isso tira um pouco do peso do que a pessoa vai falar. Interessante também a estratégia. Porque uma estratagema 32 é rotular o seu oponente, né? Ou o que ele está dizendo. Que não está performando na minha companhia, eu tenho o dever moral e... Se alguém não está performando na minha companhia, eu tenho o dever moral e ético com os outros acionistas de demitir essa pessoa. Fazendo bem o trabalho dela. Eu queria ver sua visão. Uma pessoa que não está fazendo bem, eu tenho que demitir ela, senão ela vai prejudicar todas as outras pessoas da empresa. Você concorda, discorda? Então, na realidade, você está trabalhando com seres humanos, né? Então, teremos dias bons e dias ruins. E eu acredito que você mesmo, como empreendedor, se você chegou até aí, foi trabalhando com pessoas e... Percebam a diferença na mulher que ela tá falando e ela até puxa o ar para respirar e o tom vocal dela sai toda hora agudo e ela fica balançando a cabeça e os olhos arregalados. Em contrapartida, o Thales está aqui. Concordo? Concordamos. Essa postura, né? Uma já demonstra, por mais que ela não esteja se sentindo assim, tá? Eu não sei como que tá, o que tá passando na cabeça dela. Mas a forma que você fala transmite se você está confiante ou não e o público tem uma leitura disso. Você chega falando todo afetado, com a voz super aguda, falando super rápido, isso vai transmitir uma insegurança para o público ou, de certa forma, que você está emocionalmente descontrolado. Então, mais um cuidado para se tomar. Que você mesmo, como empreendedor, se você chegou até aí, foi trabalhando com pessoas e criando conexões. E se você confiou nesses funcionários, eu acredito que você também
né, os conheça um pouco mais profundamente e sabem que eles vão ter dias não tão bons. Você vai estar trabalhando com mães, com pais, e eu acredito que há dias que essas pessoas não vão estar bem e elas não vão produzir tão bem, né, naquele dia. Né? Naquele dia, olha como que ela até respira fundo. E o Thales está aqui, ó, parado, olhando para ela, esperando ela terminar de falar. Novamente, pessoal, tem que se tomar um cuidado quando você está tentando convencer alguém ou tentando convencer pessoas ao seu redor com a sua postura. Se você está falando muito rápido, gesticulando muito rápido, com uma postura para dentro, você vai transmitir uma certa imagem de ansiedade, uma certa imagem de afetação emocional. Tem que tomar esse cuidado, tá? Mas, porém, elas podem te retribuir com outros dias com mais qualidade se você se colocar no lugar delas. É isso que eu acredito. Que nós, quanto mais vínculo nós temos com o funcionário, eu acredito que se você trata um funcionário bem, entende o dia daquele funcionário, o compreende, eu acredito que você traz ele para sua empresa e você se conecta mais com ele. Isso valoriza o trabalho dele, porque você percebeu que naquele dia ele não estava bem. E num dia não tão bom, nós não produzimos tanto. E eu acredito que nunca em uma empresa nós podemos dar 100%, porque quando se falta 1%, se nós damos 99%, o nosso chefe, entre aspas, chefe, ou líder, o que for, ele vai perceber. Então, eu acredito que quando nós trabalhamos de forma humanizada, você ganha e o funcionário também ganha. Então, eu não concordo com você. Percebam, pessoal, que ela levanta muitas coisas no enunciado. Ela não chega nem a fazer uma pergunta, né? Mas ela começa a carregar uma série de pressupostos e ela não responde de maneira direta o tema, né? Então, o tema se a empresa não é ONG, né? Se um funcionário performa mal, eu tenho que demitir esse funcionário. E ela vai trazer uma série de pressupostos. Olha, mas se o funcionário não trabalha bem, mas tem um dia que a pessoa não trabalha bem, mas você trabalha com seres humanos, então eu acho que você deve trazer esse funcionário. Ela traz uma série de pressupostos e ela finaliza dizendo que discorda da afirmação do Thales, mas ela não traz uma evidência direta. Olha, eu discordo de você, Thales, que se o funcionário não trabalha bem, você deve demitir. Você deveria manter ele lá. Porque, olha, segundo a pesquisa tal, segundo o artigo tal, funcionários que são mantidos, eles tendem a gerar mais lucro, etc, etc, etc. Então, é um cuidado também que eu acho que a gente tem que ter. A nossa experiência pessoal, ela é muito importante. Mas você tem que trazer algo mais para além da sua experiência pessoal para convencer o outro. Se você quer apresentar uma discordância, né? Eu não estou invalidando nada do que ela disse. Acho que ela trouxe elementos fortes, mas me parece que ela está trazendo muito da experiência e da visão de mundo dela. E às vezes, ou melhor dizendo, na maior parte das vezes, isso não vai ser o suficiente para promover uma discordância do ponto do seu oponente, né? Humanizada, você ganha e o funcionário também ganha. Então, eu não concordo com você em demitir essa pessoa. Eu acredito que você deve ter uma escuta ativa, uma comunicação assertiva e trabalhar com ele essa parte humana. Tá, então eu discordo de você de demitir esse funcionário. Você deve ter uma escuta ativa, uma comunicação assertiva e trabalhar a parte humana do seu funcionário. Então, ela trouxe ali 3 elementos. Ela fez um grande preâmbulo e trouxe 3 elementos. Escutativa, comunicação assertiva. Comunicação assertiva é você se comunicar de maneira clara, fácil da pessoa entender, né? E trabalhar o lado humano é você desenvolver a potencialidade do seu funcionário, enfim, dar um treinamento para ele, seria algo como, por exemplo, né? A comunicação assertiva e trabalhar com ele essa parte humana. Vamos lá, vamos quebrar seu ponto em 2. Primeiro ponto você trouxe para mim que é... essa parte humana. Vamos lá, vamos quebrar... A primeira coisa que eu acho interessante é o gesto, né? O Thales, ele usa o gesto que a gente chama de ligando os pontos. É um gesto muito associado, um gesto ilustrador, muito associado ao raciocínio lógico. Então, podem perceber, o próprio Sherlock Holmes frequentemente para nessa postura na série, nos episódios da série. Então, é uma postura quando a gente quer ligar os pontos, a gente quer fazer uma divisão racional do tema, né? Então, é um bom gesto para se usar nesse momento. Vamos quebrar seu ponto em 2. Primeiro ponto você trouxe para mim que é, se a pessoa tem um dia ruim, eu tenho que ter um olhar humano para essa pessoa, entender que as pessoas às vezes têm dias ruins. Estamos super alinhados. Ninguém é demitido por ter um dia ruim, tá? Interessante. Aqui, se a pessoa, ele pegou uma fala da pessoa e disse que estamos super alinhados. Ele validou o ponto dela e já respondeu a objeção. Eu não vou demitir ninguém porque teve um dia ruim.
Porque ele pegou justamente o exemplo dela. Por isso que eu sempre falo, não usem exemplos, né? Deem uma definição e aí depois de ter a definição você aplica um exemplo. Porque se você vai direto para o exemplo, o cara refuta o seu exemplo, parece que ele refutou toda a sua mensagem. Então, aqui o Thales fez exatamente isso. Ele pegou o exemplo dela, então a pessoa tem um dia ruim? Tá. Ninguém vai ser demitido na minha empresa, funcionários não são demitidos porque tem dia ruim. Ponto. Refutou. Essa objeção dela ele acabou de refutar. Por isso que é necessário você não apenas apresentar um exemplo, você trazer uma definição e depois um exemplo. Entender que as pessoas às vezes têm dias ruins. Estamos super alinhados. Ninguém é demitido por ter um dia ruim, tá? Sim. Porque demitir uma pessoa custa em média 5 vezes mais do que contratá-la. Eu vou te dar um dado da minha companhia que eu posso falar. Demitir um vendedor da minha companhia me custa R$1 milhão. Pelo que eu deixo de ganhar em demitir ele, somado com aquilo que eu tenho de custo de demissão. Mas o que eu deixo de ganhar é muito mais do que o que me custa demiti-lo. E olha que demitir no Brasil é muito caro. Sim. Então, nenhum empreendedor fica feliz em demitir pessoas. Sim. Inclusive, isso é uma métrica negativa que o mercado como um todo pune o empreendedor quando ele tem o que a gente chama de turnover, né? Se tem muitas pessoas sendo demitidas... Quando o Thales apresenta dados, né? Olha, custa 5 vezes mais, em média, para demitir do que para contratar. Eu vou apresentar dados da minha empresa, se eu tenho uma demissão, eu tenho um custo de R$1 milhão. Ele está fazendo um apelo ao Logos, né? Trazendo as evidências. Lembrando, etos, patos e logos. O logos é a parte racional. Então, quando eu trago números, trago pesquisas, artigos, matérias, eu estou apresentando evidências, geralmente empíricas do que eu estou dizendo, eu estou fazendo um argumento de apelo ao logos, apelo à razão. Na companhia, se o seu turnover é alto, você é tido como um líder ruim, muitas vezes. Nenhum empreendedor quer demitir ninguém. Ninguém demite alguém porque tem um dia ruim. A pessoa ela é demitida porque ela continuamente não performa ou porque ela não evoluiu necessariamente para ocupar aquela determinada cadeira. Interessante, o Thales apresenta 2 definições. A gente não vai demitir porque a pessoa teve um dia ruim, então ele já refuta o exemplo que a opositora dele trouxe. A pessoa é demitida se ela continuamente não performa ou se ela não evoluiu para ocupar o cargo e as definições daquele novo cargo, daquela nova cadeira. Então ele apresenta a definição. E é importante porque quando você quer refutar alguém, você tem que debater na premissa da pessoa. Tem que pegar a definição que ela trouxe e trazer argumentos contrários, se você quiser refutar a pessoa, em cima daquilo que a pessoa trouxe. Eu não posso ir para uma abstração. Eu viro para você e falo assim, olha, eu acho que esse celular aqui é a melhor opção para quem quer começar a produzir conteúdo para o Instagram hoje. Aí você pega e fala assim, muito bem, olha, eu não tenho esse celular, eu tenho um Samsung Galaxy, e eu acho que o Galaxy, ele faz isso, ele faz aquele outro. E outra, softwares de edição, eles vão para esse lado. Por isso que, por exemplo, eu prefiro filmar de dia, né? Que aí a iluminação natural já é muito melhor que a iluminação artificial. E é por isso que, filmando de dia, você consegue produzir com qualquer celular. E aí, assim, a parede azul, ela é melhor que a parede branca. Por isso que eu discordo de você. Não, a gente tá falando desse celular aqui. Vamos debater nessa premissa. Senão a coisa vira uma doideira. Né? Então é importante ver, o Thales deu 2 definições, vamos ver se a opositora dele vai bater nessas 2, que são, vamos ouvir de novo. Demite alguém porque tem um dia ruim. A pessoa ela é demitida porque ela continuamente não performa ou porque ela não evoluiu necessariamente para ocupar aquela determinada cadeira. 2 definições, vamos ver se a opositora dele lida com elas. E aí eu te pergunto, se essa pessoa ou continuamente não performa ou não evoluiu necessariamente para ocupar aquela cadeira, ela vai fazer com que a companhia tenha prejuízo. Eu discordo. Porque ela não vai fazer com que a companhia tenha porque prejuízo. Assim, não vai fazer. Porque assim, Como, eu vou utilizar o meu exemplo. Tá bom. Eu fui demitida, eu fui contratada por uma fundação, que eu não vou citar o nome aqui, tá bom, porque ela é conhecida nacionalmente, mundialmente. É uma fundação, eu sou uma militante pela primeira infância e era o meu... Pessoal, não é problema não ser militante, o problema é você fugir da premissa do seu oponente. Seu oponente tá falando de água, você quer falar de suco de laranja, né? Ela já fugiu da premissa. O Thales perguntou, então você não concorda que nem A nem B vai acontecer, das 2 premissas que ele deu? Ela, não. Por quê? E aí ela vai trazer um exemplo pessoal. Exemplos são importantes, tá? Não estou descartando exemplo. Mas você tem que dar uma definição primeiro, porque senão o cara refuta o seu exemplo, ele acabou com a sua mensagem, não tem mais nada por trás. Eu sonho trabalhar nessa empresa. E eu fui perseguida pelo meu ex-esposo,
né? Ele me perseguiu tanto, era o emprego da minha vida, eu tinha todos os benefícios. E assim, o dia bom se tornou um dia mau e eu fui demitida em 3 dias, a empresa não me escutou e eu sou uma excelente funcionária. Eu sei até onde eu poderia ir. Então, aquele dia mau, né, se transformou, aquele dia mau se transformou em um dia muito pior, porque eu fui demitida e eu poderia ter dado muito lucro para a fundação. Por isso que eu acredito... Ou talvez nem lucro, porque a fundação não quer lucro. Você poderia ter feito o teu propósito, que é trabalhar com a primeira infância, né? Sim, então, só que o que aconteceu? Optaram por escutar o meu ex-marido. Era o emprego dos meus sonhos. Sim, foi no meu trabalho e causou um grande problema. Só que eles não tiveram uma escuta ativa. Por isso que eu falei para você. Escute os seus funcionários. Escute os seus funcionários. Isso aqui você está me trazendo um problema pessoal que você teve com a fundação que você trabalhava. Sim. E que quando a gente pega numa média e falando de demissões, a gente não pode dizer que todos os casos de demissão são por isso, né? Eu sinto muito que você tenha passado por isso, tá? Então... Isso é importante, essa validação que o Thales faz, né? Eu sinto muito que você tenha passado por isso. Por quê? Quando ele faz isso, ele cria uma conexão emocional por meio de validar o oponente o argumento do oponente. Então, quando você faz falas assim, você cria essa validação e essa conexão, e muitas vezes você pode até converter o seu oponente a pensar igual a você. Então, ninguém fica feliz em ver outra pessoa demitida, a não ser que a pessoa seja um psicopata. Isso não existe, né? E principalmente você me dizendo que você estava trabalhando com algo que você ama, que é uma causa tão nobre que é a primeira infância. Agora, o que aconteceu ali na fundação, eu não posso julgar nesse debate. O mérito do debate é que quando uma pessoa é demitida de uma companhia, ela necessariamente é demitida porque a companhia parou de ver valor naquela pessoa. Novamente, o Thales volta para as 2 definições que ele apresentou e para o tema central nessa pauta. A pauta é: se um funcionário não performa bem, ele é demitido, porque se eu deixo ele sem demissão, eu prejudico o resto da empresa. E aí ele apresenta 2 definições para isso, que a pessoa é demitida porque continuamente não performa bem ou porque não evoluiu de acordo com o cargo que ela está. E aí o Thales sempre volta para isso. Isso é importante, você sempre volta para aquele primeiro ponto que você colocou. O seu caso pode ter sido diferente, eu sinto muito que tenha acontecido. Mas o mérito do debate é o que acontece com uma companhia quando ela olha para um funcionário e fala: esse funcionário não está performando, não evoluiu, eu tenho que ficar com esse funcionário, aí eu te disse. Mas o que está acontecendo com esse funcionário? O que está causando essa falta de motivação na sua empresa? É que às vezes não é só Será motivação. que não é a questão salarial? Será que não é a questão de desvalorização? Você está passando nos setores para ver às vezes não é motivação, às vezes é tático, é técnico, entendeu? Então, às vezes essa pessoa, ela tá causando prejuízo para a companhia, então eu tô te dando um dado. Tá, pessoal, vamos lá. É interessante que ela traz uma pergunta contrária, né? Mas será que você tá sabendo o que tá acontecendo com esse funcionário? Por que ele não tá performando como ele performava? Mas uma pergunta apenas, pessoal, não prova um ponto. Eu virar para você e falar: mas e aí? Mas você pesquisou? Então. Então o quê? Então, coisa nenhuma. Você pode fazer uma pergunta, até mesmo por conta do método socrático, a gente consegue chegar em conclusões por conta de perguntas, mas você precisa apresentar uma conclusão. Eu posso fazer uma pergunta e depois da pergunta apresentar uma conclusão. Olha, eu vou perguntar: você não está checando então o bem-estar do funcionário na empresa. Então, por conta disso, eu acredito que antes de demitir você deve trabalhar, blá, blá, blá. A pessoa pode ter esse cuidado. Só fazer uma pergunta, só apresentar uma pergunta que soe contraditória não prova um ponto, tá? Até mesmo Sócrates, se você vê os discursos de Sócrates nos livros de Platão, no final dos discursos ele apresenta conclusões. Sócrates não é um cara que ficava só perguntando igual um doido e não chegava em lugar nenhum. Ele perguntava para várias pessoas e no final ele apresentava as conclusões dele, as definições dele, como por exemplo a definição de justiça, que se eu não me engano é o primeiro livro da República de Platão. Dado técnico, né? Uma pessoa pode causar prejuízo para a companhia. Dependendo da cadeira que ela tá, pode colocar a companhia em ruína. Vou te usar o meu exemplo. Eu tenho 400 funcionários. Dependendo, para salvar um funcionário, digamos que eu fique com pena de alguém. Para salvar um funcionário, eu posso deixar 400 famílias desamparadas. É justo com 400 famílias ficarem desamparadas por causa de uma família? Mas uma vida vale muito. Mas é justo eu desocupar 400 pessoas por causa de uma não performando? Aqui o Thales vai para a dicotomia, né? Ele usa o apelo à dicotomia, então, olha, ou é isso ou é aquilo. E aí é obrigatório, ou tem uma estratégia de Schopenhauer que é: apresente uma segunda opção inviável. Então, a primeira opção é: eu demito aquele cara. A segunda: 400 pessoas perdem seu emprego. Porque aquele cara pode causar um prejuízo e falir minha empresa, né? Basicamente isso. Então, há a dicotomia, né? Existem cenários mais cinzas, vamos dizer assim, nem tudo é preto no branco, como o Thales está colocando. Então, esse apelo à dicotomia ele é muito forte. E a opositora dele não esmiuça isso. Mas como assim? Que funcionário que vai causar? Você precisa demitir 1 ou 400 pessoas vão sofrer, mas
Por que 400 pessoas? Ela poderia ir para esse lado, mas ela tá batendo de frente com o exemplo dele. Não é uma boa ideia. Por causa de uma família? Mas uma vida vale muito. Mas é justo eu desocupar 400 pessoas por causa de uma não performando? Me diga Mas isso. então... Você acha justo ou não? Eu acho que essa vida vale. Vale a pena você buscar o que está acontecendo com ela, entendeu? Mas uma pergunta, me responda. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não está performando? Mas eu acredito... Assim, eu discordo totalmente, porque vale a pena buscar a ovelha perdida. Eu acredito nisso. Aí a gente tem o... Meu Deus do céu, acho que é o S3, né? Manutenção da aparência, ou S2, eu não vou lembrar, que é quando você faz uso de termos que são mais associados à reflexão filosófica, ou valores morais, ou valores cristãos, valores religiosos, no caso, né? Que ela fala, eu acho que é justo buscar a ovelha perdida, porque toda vida vale alguma coisa, toda vida tem seu preço, uma vida vale. Então ela usa pequenos jargões ali positivos, né? Que fazem ali referência a uma certa sinalização de valores, de virtudes, mas ela não responde a pergunta do Tales na prática. Justo ou não? Eu não concordo com você, não adianta. Ou seja, você acha que é melhor eu demitir 400 pessoas para salvar uma, é isso? Eu acredito que você pode resgatar essa pessoa e Eu não concordo com você, mas ela não responde a questão. Essa pessoa poder ajudar essas 400, entendeu? Só tem uma coisa que a gente está divergindo. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não está performando, é isso? E o Tales age corretamente, tá, galera? Quando você percebe uma objeção ali, se eu não me engano, isso é o estratagema 34, quando você percebe que conseguiu encontrar um bom ponto, um ponto fraco na comunicação do seu oponente, você deve insistir nele. E o Tales faz corretamente. Tudo bem, concordo, isso, as vidas valem, matar é errado, a famosa sinalização de virtude, matar é errado, as pessoas terem fome é errado, realmente a vida vale, né? Sinalização de virtude. Mas e aí? Você acha que é certo eu demitir uma pessoa para eu deixar 400 pessoas sofrer para salvar uma? E aí? Então ele insiste nesse ponto que é um ponto forte que ele encontrou ali e tá certo. É isso aí mesmo, retoricamente tá certinho. Não, eu não concordo. Você concorda que é justo ou não? Não, eu não concordo. Não é justo. Eu acredito que então, você pode. Aí o Tales faz ali a homonímia, né? Ela tá dizendo que não concorda com ele e ele tá perguntando se ela concorda com o ponto. Ela diz não concorda, então ele pega e fala, então você não concorda assim como eu, estamos alinhados, Então vai pra homonímia ali, estratagema número 2. O segundo tema é, quem quer emprego sempre arruma trabalho, o problema é que ninguém quer começar de baixo. Quem quer vir pra cá? Ninguém quer começar de baixo, tá. Tudo bem, cara? Prazer. Qual é seu nome? Juliano. Prazer, Juliano. Qual que é a tua opinião sobre o tema, Juliano? Qual que é a tua opinião? Né? Tudo que você vai falar daqui para frente é opinião. Então, quando o Tales faz isso, fica estatizado que a afirmação dele é uma verdade. E o que as pessoas vão dizer em seguida é opinião. Então, é um uso sutil do estratagema 32. Você rotula, né? O que o oponente vai falar como opinião. O que o Juliano, o oponente dele, poderia fazer é assim, não, calma lá. Nem tudo que eu vou falar é opinião. Tem pontos que são opiniões, mas tem pontos que realmente eu acredito que sejam pontos contrários, que são genuinamente, verdadeiramente contrários à sua fala. Bem rápido, bem sutil aqui. Então, a partir do momento que você se prepara para chegar no trabalho, você se preparou, você está pronto, você entregou teu currículo, você está pronto para aquele trabalho. Certo. Você não quer começar como office boy, já que você se formou como administrador de empresa. Uhum. Você se formou para administrar a empresa. Você vai chegar, a gente tem uma vaga de office boy para você. Não, eu estudei para chegar naquele ponto. É claro que o cara, quando não está preparado, você não tem preparo para você ser o gerente. Você vai começar como office boy. Uhum. A própria fala dele, ele poderia refletir um pouco melhor, porque na própria fala dele, em teoria, está a resposta do questionamento. Eu estudei. Mas aí ele fala, né? Mas claro, às vezes o cara não está preparado. Eu acho que é justamente isso. A empresa não vai validar, não vai te contratar só pelo currículo. Esse estar preparado pode ser visto como experiência. Então acho que na própria fala do rapaz aí que se coloca como opositor do Tales, eu usaria essa estratégia. Eu pegaria a própria fala dele para quotar, né? Fazer um quote dele contra ele mesmo. Fazer uma estratégia número 5 ali. Mas a gente, quando estuda, quando busca preparação, você quer um emprego que seja cabível com o tempo que você investiu em faculdade, o tempo que você investiu de estudo. Você quer que vale a pena. Se você chegar ganhando pouco, você não quer. Daí o cara acaba esperando a vaga chegar e acaba ficando sem emprego e tem que correr para outras áreas. E aí ele vai fazer o quê nesse momento? Então, essa que é a questão. Aí ele vai fazer bico, vai correr para outras coisas, né? Talvez não era melhor tentar começar de baixo e ir galgando um espaço, porque vamos pegar o teu exemplo. Eu estudei administração, então...
Novamente, o Thales é muito, muito safo, cara. Ele é muito rápido. Ele já fala aqui, ó, vamos pegar o teu exemplo. Novamente, pessoal, aprendam a trazer uma definição, criem uma definição, reflitam sobre o que vocês acreditam, criem uma definição. E aí criem exemplos. Porque se o cara refuta um exemplo, você fala, não, tudo bem, talvez eu não tenha encontrado o melhor exemplo, mas esse aqui, ó. Tá, aí você vai para um outro exemplo. Né? É o teu exemplo. Porque se o cara refuta o seu exemplo, parece que ele refutou toda a sua argumentação e você fica com cara de ué. Né? Vou pegar o teu exemplo. Eu estudei administração então, e aí eu entrei ali na empresa e falei, olha, eu não tenho vaga para você ser um administrador, mas eu tenho uma vaga aqui para você começar me ajudando aqui como um assistente e tal. E aí você fala assim, pô, eu não estudei para ser um pequeno assistente, era para eu já chegar aqui, eu fiz uma boa faculdade, eu deveria ter um cargo que pelo menos pague o que eu investi na minha faculdade. Eu entendo o seu ponto, né? Claro. Percebam as falas de validação. Realmente, eu entendo o seu ponto. Ele trabalha muito essa questão da validação. Se eu pudesse dizer assim, um dos pontos mais altos aqui do Thales na comunicação dele, além da calma, né, da postura de confiança que ele passa, é a validação verbal. Eu entendo o seu ponto. Realmente, olha, o que aconteceu com você foi uma injustiça. Isso é uma forma que vai desarmando não só o oponente dele, como quem está em volta. As pessoas estão aqui esperando a intriga. Nossa, agora o cara acabou com o Thales. Aí o Thales fala, realmente, eu entendo o seu ponto. Pum, murcha. A pessoa já fica até com menos vontade de ir contra ele, entendeu? Então esse é um ponto muito bom, muito, muito bom retoricamente, essa validação verbal que ele faz para criar empatia com os oponentes no debate ali. Que pelo menos pague o que eu investi na minha faculdade. Eu entendo o seu ponto, né? Claro. O problema aí é que é o seguinte, cara. O sistema educacional, em algum momento na história, ele realmente o currículo te garantia um lugar no mercado. Só que hoje, eu vou falar pela minha companhia, eu não olho muito o teu currículo acadêmico para te contratar. O que eu quero saber é o que você já fez na vida. Quais são as habilidades que você tem. Então, se você aprendeu isso no ChatGPT, no YouTube, no curso online, mas se você teve o que me mostrar que você é competente, bom, eu vi projetos que você fez, eu converso com você, eu vejo uma profundidade técnica que você está me ensinando, eu não estou nem aí se você é PhD ou não, né? Eu quero saber o que você tem para entregar. Então, muitas vezes, você começar, vou usar o teu exemplo, como office boy, vai te permitir aí tendo contato nas companhias ou nas áreas da companhia e ir crescendo. Eu vou dar um exemplo para você que é um super bacana, que acho que pode inspirar todo mundo aqui na roda, né? O fundador do BTG começou como office boy no Bradesco. E hoje o BTG é uma empresa que vale dezenas de bilhões de reais. Ele começou como office boy no Bradesco e aí, por ser office boy, ele começou a ser útil para as pessoas e tem uma história super bacana que ele fazia basicamente ficar levando envelope para um lado e para o outro. Ou então ele pega o exemplo, apresenta um exemplo contrário, né? E aí a sensação é que ele refutou todo o ponto do oponente. Aí os gerentes lá do banco, na época, lá do Bradesco, começou a pedir ele para fazer um pouco a mais. E tem a questão do storytelling, né? O Thales está contando uma história para evidenciar o ponto dele. Que é um exemplo, enfim, um exemplo é uma história. Funciona muito bem e é muito palatável. As pessoas entendem muito melhor o seu ponto quando você conta uma história no meio da conversa. O Thales se comunica muito bem, não tem nem o que falar aqui, né? Saía 6, 7 horas do trabalho, eu falei, eu posso ficar até mais tarde e você me ensina o que você faz? Cara, se tem uma coisa que alguém gosta, é mentorar as pessoas. A gente quer ver gente esforçada querendo evoluir e mentorar. Eu, pelo menos, adoro. Isso não é uma coisa muito comum na empresa. A partir do momento que você tem uma vaga pequena, você não tem nem acesso ao seu patrão para mostrar que realmente você... Pessoal, a postura aqui, né? Mais uma vez, né? A postura é algo complicado. O Thales está aqui, blá, 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 e o outro rapaz está aqui. Mas aí não é muito bom para empresas, é muito comum não, eu nunca vi isso em empresa não. A postura vai dizer muito. Não tô falando de aparência, tô falando de postura, né? Você ficar com o peito para dentro, cabeça para baixo, o cara carrancuda. Mas isso aí... O público que tá vendo o debate, eles batem o olho. O Alexander Todorov fala isso, né? Em Face Value, né? São 500 milissegundos para a pessoa olhar e decidir no meio de uma roda qual dos dois ali, quais das pessoas ela... tem uma apreciação visual maior. Likeable é o termo que o Todorov usa. Então aqui você tem o rapaz pra dentro, todo pra dentro aqui e tal, cara carrancuda, e você tem um outro falando aqui, calmo, olha, peito aberto e blá, 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 blá. Então, novamente, um detalhe, a galera tem que tomar mais cuidado quando vai debater, quando vai querer convencer os outros, tomar um pouco mais cuidado com a questão da postura. Isso não é uma coisa muito comum na empresa. A partir do momento que você tem
uma vaga pequena, você não tem nem acesso ao seu patrão para mostrar que realmente você tem um potencial. Esse caso ele não era um patrão, tá? Ele era um gerente do banco ali. Então, e como o cara era o office boy que interagia com ele o tempo inteiro, ele viu que esse menino, ele era muito trabalhador, muito esforçado, e falou, posso ficar até depois do tempo, você me ensina o que você está fazendo para eu te ajudar? Aí o cara falou, bom, você vai fazer o meu trabalho? Então demorou. Toma aqui que eu te ensino, você vai fazer fechamento comigo. Ele foi aprendendo, virou gerente, daqui a pouco virou superintendente, daqui a pouco virou um diretor do Bradesco, daqui a pouco ele fundou o BTG. E ser empreendedor é exceção mesmo, né? Se todo mundo fosse ser empreendedor, quem quer ser CLT? Na verdade, é uma sinergia, é uma simbiose entre os empreendedores e os trabalhadores, que somos nós, eu e você, que produzimos riqueza desse país. Os burocratas, eles só consomem as nossas riquezas, eles não produzem nada. Eles vivem do seu trabalho e do meu trabalho. Então, quando a gente pensa nisso, começar por algum lugar é preciso. Eu não sei se é começar como... Um gesto interessante aqui, pessoal. Presta atenção na mão do Thales. Então, quando a gente pensa nisso, esse gesto que ele faz aqui é o que a gente chama de acreditador. É o gesto do pedinte. Quando eu faço esse gesto juntando as mãos aqui, que é um gesto ilustrador, né? Que se associa à oração, é um gesto de persuasão, né? É um gesto como se eu estivesse pedindo, por favor, cara, acredite em mim, acredite no que eu estou dizendo. O Thales faz isso para sumarizar as coisas que ele está dizendo, mas também para gerar um senso de crença, né? Olha, acredite no que eu estou dizendo, estou te falando, cara, acredite no que eu estou te falando. Então é um gesto muito bom para você utilizar quando quer convencer alguém. Claro, de maneira dosada, né? O Thales não usa esse gesto todos os momentos do debate. É que produzimos riqueza desse país. Os burocratas, eles só consomem as nossas riquezas, eles não produzem nada. Eles vivem do seu trabalho e do meu trabalho. Então, quando a gente pensa nisso, começar por algum lugar é preciso. Eu não sei se é começar como office boy, mas começar com alguma oportunidade. Mas o tema do debate, pelo menos o exemplo que eu usaria, é que muitas vezes eu vou pegar um exemplo. O jovem fez engenharia. Então o sonho dele... Percebam, ó, o Thales está aqui, ó, ele dá a definição primeiro. Meu trabalho. Então quando a gente pensa nisso, começar por algum lugar Começar por algum lugar é necessário. Não sei se é office boy, mas começar por algum lugar é necessário. E aí, com a definição apresentada, o Thales vai para o exemplo. Então o sonho dele era começar num emprego onde ele entra ali como engenheiro. Isso é o certo. Talvez não há tantos empregos assim para engenharia, dependendo do tipo de faculdade que esse jovem fez. Então a gente já viu casos que, infelizmente, esse jovem formado em engenharia, ele está sendo Uber. Mas aí ele está fazendo Uber, pelo menos ele não está passando fome, pelo menos ele consegue ajudar em casa, ele está dando um jeito dele. Se ele chega ali, eventualmente, numa companhia e fala, cara, o que tiver para fazer tá bom, me dá aqui, eu vou galgando um crescimento, pode ser um caminho, né? A questão que eu quero levantar aqui é o seguinte, que muitas vezes esse funcionário que fala, o que ele produziu, o que ele está produzindo, ele tem que ter o espaço para produzir. Se ele não tiver o espaço para produzir, ele não vai produzir. Valeu. Tudo bem? Qual é seu nome? Bárbara. Prazer, Bárbara. Tudo bem? Você acha que meritocracia é uma exceção ou é uma regra? Meritocracia é uma exceção ou uma regra? Ela está fazendo uma pergunta, imagino que isso vai ser necessário para chegar na conclusão dela. Então, estratagema aí de Schopenhauer, né? Faça uma pista, mas oculte a sua conclusão. Eu gosto dessa estratégia. Você busca o seu oponente para ele responder primeiro, para daí você, com base na resposta dele, fazer uma contraditória. Boa. Meritocracia é uma exceção? Prazer, Bárbara. Tudo bem? Você acha que meritocracia é uma exceção ou é uma regra? Meritocracia... Dentro do trabalho. Tipo, se eu me esforço muito, se eu fico até tarde, trabalhando 12 horas por dia para um empresário, eu posso ser uma pessoa, uma gerente, uma líder? Não necessariamente. Você vê que já fugiu, né? É uma exceção ou é uma regra, né? A meritocracia não é o volume de trabalho que você coloca, é o quanto você é bem sucedido naquilo que você fez. Perfeito. Então, vejam que o Thales pergunta a ela melhor o que ela quis dizer com o enunciado da pergunta dela, e quando ela apresenta a definição, ele faz uma retífica da definição que ela apresenta. Olha, a definição que você trouxe já não está correta. Então, ele desarmou o enunciado da pergunta em vez de responder ela de maneira direta. É uma estratégia boa também. Tá certo? Mas peraí, antes de eu responder, o que você quis dizer com isso? Eu quis dizer... então, peraí, então essa definição já não está correta. E aí você desarma, porque você evita que a pessoa faça cometa contra você uma falácia do espantalho. Meritocracia não é o volume de trabalho que você coloca, é o quanto você é bem sucedido naquilo que você fez. Se você me perguntar se eu acredito em meritocracia, sim, eu sou fruto de meritocracia. Né? E aí o Thales ressignificou a pergunta dela. Se você me perguntar se eu acredito em meritocracia, sim, eu acredito.
A pergunta inicial dela não foi essa, mas ele vem desarmando o enunciado para cair numa outra pergunta que ele consegue responder com mais confiança. Se você me perguntar se eu acredito em meritocracia, sim, eu sou fruto de meritocracia. Né? Eu sou filho de uma empregada, de uma cabeleireira e um policial militar. Eu fui criado, por isso que eu falo que eu sou filho, pela minha avó, que é uma empregada doméstica, que trabalhava em 3 empregos, e ela me arrumou uma forma de morar de favor na casa do patrão dela junto com ela. É daí que eu vim. Então, eu sou fruto da meritocracia. Eu construí a minha própria sorte, com sim muito trabalho, mas também um pouco de sorte e sendo bem sucedido na... Quando ele traz esse aspecto da vida dele, né, esse aspecto passado dele, né, eu fui fruto ali da meritocracia, a minha avó era uma diarista, etc e tal. Ele traz uma origem humilde, ele está batendo no segundo pilar da estratégia retórica de Aristóteles, que é o pilar do ethos. Né? Ele está mostrando... o ethos é sobre a reputação do orador, a imagem daquele que está falando. Então ele está mostrando uma imagem de humilde, né? Humildade, de raízes e origens humildes. Então ele está mostrando a imagem dele como uma pessoa humilde, uma pessoa virtuosa, vamos colocar dessa forma. Aquilo que eu fiz. Quanto de trabalho? Quantas horas por dia você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Sem a menor sombra de Você acha dúvida. saudável isso? Para mim, é a forma como eu escolhi viver. Mas nem todo mundo tem que viver assim. Sim. Nem todo mundo tem que ser empreendedor. Aí você acha que essa pessoa que não vive assim, ela pode ser um CLT Pode. e aí ficar ganhando 3 mil reais por mês para sempre, e tendo condições de trabalhos que não são boas, não tendo home office, não tendo atualização, por exemplo. Você Ela pode mudar de emprego. Perceba que ela faz um salto lógico, né? Então quer dizer que se a pessoa não faz o que você fez, ela tem que ficar ali como CLT ganhando 3 mil, tendo dificuldades, não tendo boas condições. Perceba, aí ela vai para uma falácia de falsa dicotomia. Ou o cara se mata igual o Thales, ou o cara vai continuar como CLT ganhando 3 pau por mês. Ou isso ou aquilo. Então ela vai para a dicotomia também, o apelo à dicotomia, como o Thales fez no começo, que a gente apresentou aqui no vídeo. E o Thales vai tentar desfazer a dicotomia, pelo que eu entendi. Ele vai falar, não tem só essas duas opções que você apresentou. Os que não são boas, não tendo home office, não tendo atualização, por exemplo. Ela pode mudar de emprego, ela pode... Ele apresentou uma outra opção. Não existe só essa opção. A pessoa fazer o que eu fiz ou ficar num emprego ruim. Ela pode mudar de emprego. Tá? Quando a pessoa traz uma falácia da falsa dicotomia para você pode mostrar que não existe apenas A ou B. A pessoa apresentou A ou B, calma aí, mas existe uma outra opção, não existe só essas duas que você está me colocando. O mundo não é preto no branco assim, o mundo é cinza, existem tons de cinza, que é para onde o Thales vai. Ele mostra que não existe só a opção A, que é a dele, ou a opção B, que é a dela. Existe uma outra opção. São boas, não tendo home office, não tendo atualização, por exemplo. Ela pode mudar de emprego, ela pode procurar um lugar onde tem um home office. Mas a gente acabou de falar que tem um problema super sério para empregos. Tá difícil arrumar emprego. Não é verdade. Tem 7% de desemprego no Brasil só. Não é um problema muito grande. Entendi. Você tem 50% de turnover. Eu tô te dando dado. Você tá pegando uma experiência pessoal que eu sinto muito que você esteja vivendo. Não. Mas colocando pra mim não é um problema, porque eu não tô procurando emprego, entendeu? Pra mim não é um problema. Eu tô falando de um problema social. A gente tem problema assim. Aqui todo mundo teve problema para arrumar emprego. Não é uma coisa simples. Mas aí é o que a gente falou no debate. É a gestão de expectativa. O que eu quero versus o que eu consigo nesse exato momento. E a meritocracia, ela entra em você, pelo seu mérito, pelo seu trabalho, conseguir galgar um espaço na companhia entregando valor. Vou te falar um negócio. Isso é importante, pessoal. Ele reforça a definição que ele apresentou no começo de meritocracia. O público muitas vezes não está atento, o público se perde muito rápido. Por isso que é bom você sempre voltar para aquilo que você está falando. Eu estou falando sobre isso. Aí passa um tempo de debate. Então, como eu falei, né, a gente está falando sobre isso. É sempre bom fazer esses retornos ao seu argumento e às suas definições centrais. Vou te falar um negócio. Tudo que o empreendedor quer é que alguém que entregue valor para a companhia dele. Ele quer pagar bônus para isso. Ele quer muitas vezes fazer com que as pessoas sejam sócias dele por isso, entendeu? Se você não é verdade. Eu faço isso. São muitos. Eu já trabalhei em 10 empresas, eu tenho 26 anos, eu tenho pós-graduação, eu fiz faculdade, eu tive Então por que você não está procurando emprego? Porque eu tive muita experiência e eu acho que as pessoas exigem demais de coisas que eu já tenho e já posso entregar e eu não sou contratada para aquela vaga específica, entendeu? Porque você está escolhendo demais, você tem que construir o Mas eu caminho, posso escolher demais. Eu tô te falando, eu sou contratada... A tua vida permite porque você tem formas de viver... Não, porque eu não preciso trabalhar para outra empresa. Eu posso empreender, mas para ganhar um salário normal, entendeu? Tipo, isso aí um valor você tem razão. Específico. Eu posso... Hoje eu faço isso. Olha o dado que eu vou te dar. Quanto que você acha que, na média, um empreendedor brasileiro, um dono de empresa, ganha por mês? Eu queria te perguntar isso. Chuta para mim um número. Você disse para mim que sua folha de pagamento é 80 milhões. A minha. Mas quanto que você acha que na média... Quanto você fatura por mês? 500 milhões por ano. Agora me fala o seguinte, na média... Como isso? Não faz sentido. Ué.
80 milhões por mês você paga de... Não, 80 milhões por ano. Por ano, tá. Me fala um negócio, quanto que você acha que um empreendedor ganha por mês, bota no bolso por mês na média? Depende do empreendedor, depende da empresa, depende do negócio. Se for chutar um número da média brasileira. Agora, o Thales está usando contra ela a estratégia que ela tentou usar contra ele. Ele joga uma pista, mas ele oculta a conclusão, porque ele quer que ela dê uma resposta ou que ela entre na pergunta dele para que ele possa apresentar uma conclusão muito forte, o contrário ao ponto dela. Por mês na média. Depende do empreendedor, depende da empresa, depende do negócio. Se for chutar um número da média brasileira. Não sei te dizer. Chuta, Me fala você que é um empreendedor, eu quero saber esse dado. Eu vou te dar o dado, você vai ficar chocado. Diga. Mais ou menos 3 mil reais. Eu trouxe o dado pra vocês que eu sabia que vocês não iam acreditar. Todo mundo deu risada ali, todo mundo, o pessoal conversando entre eles, né? Ó. Então, cara, vai ser CLT, velho. Lê pra turma aqui, ó. O que eles estão falando aqui? Quase 70% dos empreendedores brasileiros têm renda de até 2 salários mínimos. Dado do Sebrae, não é verdade? De quando esse dado aí? Me fala. Agora, uma coisa interessante, perceba o lábio do Thales enquanto ela tá lendo. Ele tá quase que lendo com ela ao mesmo tempo, sem olhar pro celular, né? Perceba, é um detalhe interessante. Lê pra turma aqui, ó. Você vê que o lábio dele tá aqui, ó, batendo. Aqui, ó. O que eles estão falando aqui? Quase 70% dos empreendedores brasileiros têm renda de até 2 salários mínimos. Perceba o tanto que ele deve ter lido essa notícia para poder levar ela aí pro debate, né? Que tava tão fácil. Ele tava só esperando ela terminar de falar para ele poder entrar com o argumento. Dado do Sebrae, não é verdade? De quando esse dado aí? Me fala. Agora, do ano passado. Do ano passado, quando? Ali, ó. Olha a data. E, bom, enfim, é uma evidência contrária direta. Um apelo ao logos. Ah, eu falei A. Fulano falou B. Eu falei, não, é A. Não, é B. Eu tenho evidência de A, eu discordo, tá aqui a evidência. Né? Então, uma evidência contrária, ela é um apelo ao logos, é um apelo à razão. É difícil, as pessoas que assistem ao debate têm uma grande dificuldade de olhar e falar, putz, eu acho que o Thales está mentindo. Claro, se você for entrar no contexto desses números que o Thales apresenta, aí tudo bem, aí a discussão vai para outro lado. Mas é muito difícil quando a pessoa fala, não acredito. Aí você mostra uma evidência contrária, aquilo que ela disse que não acredita. É difícil para a pessoa refutar aquilo em tempo real, sabe? Tinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Dado de. É, de 9 de 10 de 2023. Não, é 2 anos já quase. Mas não vai me dar música, quadro? Obrigado, tá? Ele mostrou dados, meu Deus do céu, tirem ela está perdendo na argumentação. A sensação foi essa, né? Caraca, o cara mostrou dado, ele refutou ela, tira essa mina de lá agora. Ai, muito bom. Bom, pessoal, esses são alguns pontos da análise retórica que nós temos sobre o Thales. Se vocês gostaram desse conteúdo, querem mais análises assim, coloque aqui nos comentários. Conforme for, eu posso fazer uma parte 2, pegando outros argumentos desse mesmo vídeo e trazendo para vocês, como a gente fez no vídeo do Um Cristão versus 25 Ateus. Ok? Deixe sua opinião aí, deixe seus comentários, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Vejo vocês no nosso próximo vídeo, um grande abraço. Até mais!